quebraram. Nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito de Deus vai entrar dentro dessa caixa do seu peito e Ele vai restaurar esse relógio que está quebrado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus vai curar seu coração nessa noite. Aleluia. Deus vai curar seu coração nessa noite. Existem 4 dimensões. São as dimensões que eu quero comparar com o nosso relacionamento com o Espírito de Deus. A primeira é a dimensão dos tornozelos, diz o texto, que eu aqui quero chamar a dimensão do selo de Deus. A primeira coisa que fica confrontada quando eu vivo momentos de crise na minha vida é a minha identidade. Em Marcos capítulo 5, a Bíblia nos conta a história da mulher que sofria de um fluxo de sangue. A minha pergunta é a seguinte: no Novo Testamento, as pessoas eram identificadas ou pelo nome ou pelo lugar de onde vinham. Elas saíam de Samaria, elas iam sair lá de Gadara. Era Maria Madalena, era o Bartimeu, filho de Timeu. Essa mulher, por alguma razão, o escritor não diz como ela se chamava, só diz a doença dela. Isso me ensina o seguinte: que tem crise na vida que tira a minha identidade, tira o meu nome, tira quem eu sou, quebra. Essa mulher, diz a Bíblia, que era rica, mas não tinha nome, só tinha uma doença. De vez em quando, a minha identidade é profundamente questionada por causa da minha dor e do esvair, do sangue, da minha existência, que vai saindo de dentro de mim e vai roubando quem eu sou. Então Marcos diz que ela não tem nome, que a mulher não tem identidade, que a mulher só tem fluxo de sangue. E de repente nessa noite alguém aqui está vivendo exatamente essa questão. Você está há tantos meses ou anos vivendo esta situação que já ninguém te conhece pela identidade que você realmente tem. Agora todo mundo já te compara por causa da luta que você vive. A luta que você vive tomou conta da sua identidade. E a primeira dimensão é a dimensão do selo. Paulo fala do selo do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que nós fomos selados para o dia da redenção. O selo é quando eu tenho um encontro de verdade com Jesus, uma experiência real de conversão. E então a Bíblia diz que eu sou selado pelo Espírito de Deus. A doutrina quadrangular ensina que essa experiência ocorre na regeneração e ela é diferente da experiência do batismo com o Espírito Santo. Nós cremos que quando nós entramos na dimensão de Jesus e nós nascemos de novo, automaticamente pela fé, através da graça de Deus, sem méritos humanos, o Espírito de Deus me sela e Ele diz que eu sou propriedade exclusiva de Deus daquele momento em diante. É como uma carta que quando é escrita é colocada no envelope selada. Do momento que aquela carta é selada, ela tem um recurso, ela tem uma fonte, perdão, e ela tem um destino. Quando eu me esqueço do selo que eu tenho, eu esqueço de onde eu saí e eu esqueço para onde eu vou. Quando eu esqueço do selo do Espírito Santo, eu esqueço de onde Deus me tirou e eu esqueço do propósito para o qual Deus me tirou de lá. E essas são 2 dimensões perigosíssimas nas quais um crente pode viver. Quando eu esqueço de onde Deus me tirou, eu fico arrogante. Quando eu esqueço para onde Deus quer me levar, eu perco a fé. Eu preciso estar como um selo. Eu preciso lembrar dessas 2 coisas. De um lado eu lembro que Deus me tirou de lá e que se eu não me cuidar eu volto a ser quem eu abominei por toda a vida. Mas por outro lado eu preciso me lembrar para onde eu vou e que o meu destino é um destino de vitória, e é um destino de bênção, e é um destino de milagre. O selo do Espírito Santo. Nesse sentido, irmãos, nós temos que nos relembrar de 2 doutrinas do Novo Testamento. A primeira é a filiação, que nós precisamos repetir nos nossos púlpitos, que eu sou filho de Deus, não importa o que aconteça. Se eu pequei, eu sou filho. Se eu dancei, eu sou filho. Se eu tomei, eu sou filho. Se eu enchi minha cara, eu sigo sendo filho. Se eu quebrei minha perna, eu sou filho. E não tem nada, não tem ninguém que pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Eu sou filho de Deus. Diga comigo, eu sou filho de Deus. Talvez essa expressão é corriqueira, talvez é jargão de mensagem evangélica, talvez é repetição de púlpitos, mas não existe nada mais importante para restaurar a minha identidade, que é eu lembrar quem é meu pai, de quem que eu sou filho, porque as marcas do meu pai me relembram quais são as predisposições genéticas do meu ser. Quando eu me lembro o selo do Espírito, a primeira dimensão de quem eu sou filho, eu me lembro do que eu sou feito, qual é a minha constituição, quais são os meus limites. A segunda doutrina que o selo do Espírito Santo me relembra é a doutrina da paternidade de Deus. Deus é meu pai, aleluia. Deus, Ele cuida de mim, Deus cuida dos meus negócios, Deus cuida da minha família, Deus cuida do meu coração. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe que não existe nada que o seu filho ou filha faça ou deixe de fazer que vai conquistar ou deixar de conquistar o seu coração. De certo modo, essa tendência de hoje de conquistar o coração do pai, ou de pensar que de alguma maneira os meus exercícios espirituais vão fazer com que Deus me ame mais. Eu tenho um problema tremendo para encaixar isso na minha cabeça, porque não tem como dobrar o que é eterno, não tem como maximizar o que não tem fim, não tem jeito de fazer que Deus me ame mais daquilo que Ele já me amou desde a eternidade. Aleluia. E existe talvez um frenesi no nosso meio, de pessoas que estão buscando o amor de Deus. Crente, meu irmão, você já deveria ter encontrado isso faz tempo. E talvez a razão da sua crise é porque você está buscando aquilo que você já tem. Deus é meu Pai. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já me abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Eu proponho nessa noite, e eu argumento que todo crente aqui que busca uma bênção de Deus, Deus já te deu. Eu proponho nessa noite que a vitória que você está buscando, o Senhor já te concedeu. Eu proponho nessa noite que na cruz do Calvário existe abundância de graça, de manifestação, de restituição, de favor, de poder de Deus, de alegria, de gozo, de paz, de justiça, de amor no Espírito Santo. A única coisa que nós precisamos fazer é relembrar que Deus é meu Pai, e Deus cuida de mim, e Deus quer me abençoar, e Deus quer me ver feliz, e Deus quer restaurar esse relógio que quebrou dentro do meu peito. Aleluia. Deus é meu Pai. Diga comigo, Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Olha, dizer isso para uma pessoa deprimida é a pior coisa que você faz. É igual falar para uma mulher nervosa: calma. Ah, meu Deus. Mesma coisa, você está com uma faca no peito dela. Calma, minha filha. Ela... é ou não é sério? As irmãs que têm a unção da raiva aí, levanta a mão e dá um glória a Deus, hein? You know I'm talking to you, you know. As irmãs que quando fica endemoniado, o diabo sai com medo de você, levanta a mão. Os irmãos que têm medo da mulher, diga glória a Deus. Aleluia. Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Deus é meu... Você tem que lembrar disso. Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Eu vim de Goiás e eu ia pregar muito lá em Brasília. E Brasília é lugar de muita autoridade, muito deputado, senador, etc, etc. E eu tinha um amigo, e tenho um amigo que é policial lá no plano piloto. E ele me dizia que a frase que ele mais ouvia quando ele parava alguém: você não sabe de quem que eu sou filho. Tipo o seguinte: está mexendo comigo, vai mexer com meu pai, você vai perder o emprego. O crente precisa voltar a dizer isso todo dia: você não sabe de quem que eu sou filho. Aleluia, aleluia. Você não sabe de quem que eu sou filho, você não sabe com quem você está se metendo. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, essa história de que a gente perde a salvação cada dia. O cara tropeça, arranca a unha do dedo, perder a salvação. O pior, arranca um dedo, perder a salvação. Dá um bufetão na cara da mulher dele, perder a salvação. Meu filho, larga de perder esse negócio. Pega esse negócio e coloca dentro da sua alma: eu sou filho de Deus, e não tem nada que pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Alguém diz assim: pastor, se a gente pregar, esse pessoal vai sair louco pecando. É, não é? Se a
gente pregar a graça de Deus tal como é, o pessoal vai começar a usar isso como pretexto para pregar. Esse problema tem raiz lá em Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. O apóstolo Paulo vai gastar 3 capítulos de Romanos dizendo o seguinte: nós não podemos usar a graça de Deus como contexto e como pretexto